Eu tenho uma notícia triste para te dar. Esse equipamento aqui mede, rastreia e balanceia a informação, tá? Então, por isso que a gente sempre brinca, isso não é feitiçaria, isso é tecnologia. Então, se você fala para mim que você não acredita em coisas invisíveis, no mundo quântico, no mundo frequencial, joga seu celular fora, porque tudo isso é feito da mesma maneira. Bom dia, Dani, tudo bem? Se apresente para nós e conte com suas palavras quem você é. E conte também quem você era antes e depois da Luana. Bom dia, Lu, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, é um prazer, assim, inenarrável, né? Assim, tá aqui. Meu coração até bateu. Como diz Arthur, meu adolescente, quando você me convidou para estar aqui com você. É um enorme privilégio de estar aqui. Então, eu sou Daniela, tenho 47 anos, tenho 3 filhos e há um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, a gente está caminhando junto aí na Morphos, dentro da Escola Evolução Quanto, foi onde eu te conheci, né? E depois que eu te conheci, essa Daniela mudou. Então, a Daniela que te conheceu ali dentro com os seus cursos, com as oportunidades, com o conhecimento que você traz, abriu perspectivas que não existiam. Não foi só o equipamento, mas foi principalmente o seu conhecimento. O conhecimento de que tudo é possível, tudo é acessível, basta que você tenha coragem de acessar essa nova informação. E se você não tem coragem, você descobre como construir essa coragem. Todo o trabalho que você faz com estudo de psicogenealogia, com o conhecimento que você traz sobre a teoria sistêmica, sobre o valor, os valores e as dores que a gente transmite de uma geração para outra, que foram realmente, assim, divisor de águas para mim. Eu sempre gostei de constelação, nunca quis ir para formação, porque eu sou terapeuta já há 7 anos, formada em educação física, pedagogia, mas há 7 anos que eu realmente entrei para o desenvolvimento pessoal. E trabalhava antes da modulação com medicina chinesa oriental online. E aí fui conhecendo a física quântica até chegar na Morphos, que foi uma história interessante também, outra hora a gente fala. E quando eu entendi que o que você falava dentro da teoria sistêmica, do peso transgeracional, e que ultrapassava das constelações, que ali a gente ficava na vovó, no vovô, no tataravô, e aí a gente abria com a psicogenealogia e o genograma informado, a gente abria um leque de 10 gerações, um túnel do tempo, e a gente conseguia alcançar, de fato, questões que estavam interferindo no agora, e paralisando, e definhando, a palavra até é essa, né, a vida das pessoas. Isso foi disruptivo. Como mágica. Só que não é tecnologia. É o que eu brinco, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Seja mental ou informacional, é sobre tecnologia. Porque a tecnologia é um modo rápido, eficaz e direcionado de resolver um problema, de fazer uma coisa. Então, tanto a nossa tecnologia consciencial quanto a tecnologia da Morphos, conectadas, né? É quase que impossível dar errado. Sim. E você tem razão, né? A gente precisa reforçar que todos... esse reforço que mais você trouxe para a minha vida. Eu sou o poder da minha vida. Exatamente. Eu sou a grande capacidade de transformação. O equipamento é fantástico? Indiscutível. Que sim é. Mas é uma varinha. Alguém precisa segurar ela e balançar e fazer o abracadabra. Exatamente, nessa ordem. Não é? Então, a gente... isso tudo, com o seu conhecimento, ficou muito claro para mim. E a gente confessa que tem muita gente que acessa o mesmo conhecimento e não tem o mesmo peito, a mesma coragem de abrir a caixinha e pegar a varinha para começar a varinha somos nós, né? O instrumento, né? Todo ali é só a ferramenta. Então, é isso, assim, depois de conhecer você e o seu conhecimento, tudo mesmo, exatamente tudo na minha vida mudou. E aí, como a gente tá falando aqui como moduladoras informacionais, a gente já pode começar a trazer o conhecimento para quem está ouvindo, que cada consciência se manifesta em 4 campos, bio, psico, social e multidimensional ou espiritual, né? Então, a minha consciência, depois que teve acesso aos seus conhecimentos, a coragem de implementá-los,
eu modifiquei em todos os níveis de manifestação. Conta aqui pra gente alguns detalhes, assim, que eram coisas que você queria antes, no passado, que você não conseguia organizar, não conseguia se posicionar ou ter aquele resultado, e depois de passar por esse processo, ter a coragem de fazer o que precisava ser feito. O que mudou? O que você mais olha e fala assim, ainda bem que isso aconteceu? Então, o que mudou? Tudo. Né? A gente, quando você fala assim, o que você mais queria? Eu não queria mais aquela vida. Eu queria tudo diferente. Dani, é um detalhe, é um relacionamento, é um trabalho. Não, era tudo. A minha maternidade, o meu trabalho, o meu relacionamento, o meu posicionamento, o meu faturamento, tudo. E o que mais pulsava, assim, era o que, desde pequena, né? Eu queria ser independente financeira e emocionalmente. E nunca consegui ser. Mas eu queria ser. No meu inconsciente, isso pulsava, isso gritava. Era um desejo da alma. É o desejo, um grito, né? A gente nessa idade já tá no grito, né? Não era mais um desejo, já era o grito. E não existia caminho. Eu já era terapeuta. Eu já sabia eu já tinha feito psicanálise, já pensei até em fazer psicologia desistir, sempre tratando e sendo tratada, e não acontecia. Essa mudança de realidade não acontecia. Entendi. Então, assim, com a engenharia consciencial que a gente vai construindo com o conhecimento, ela que vai te possibilitar mudar de padrão. Né? E essa palavrinha é muito forte, o padrão. Porque é ele que segura a gente onde a gente tá. Exatamente. Às vezes, no passado, aquele padrão, ele serviu para te proteger de alguma situação ou para garantir a sua sobrevivência, para garantir a sua proteção ou para garantir um resultado que naquele momento era o ideal, o pretendido ou o único que se tinha. Só que se você chega aos 45 anos com o mesmo padrão que você aprendeu na infância, não vai funcionar. Eu dou o exemplo gritante da conversa do não converse com estranhos. A nossa mãe fala pra gente, olha, não converse com estranhos, é perigoso, ok. Esse é um padrão instalado para te proteger na infância. Se você tá lá com 28 anos de idade, 30 anos de idade, tentando empreender e não conversa com estranhos, que é o padrão que você foi ensinado, você não vai ter sucesso. Você precisa fazer network, você precisa conversar com estranhos para prosperar. Então, ter essa consciência e bancar essa alteração é o que faz realmente o jogo virar o placar. Exatamente. Se você pudesse contar pra gente alguns cases, alguns atendimentos, cases de sucesso que você teve depois de toda essa alteração da sua própria realidade. Eu vou trazer um aqui bem significativo de um cliente que eu tenho, um casal. São clientes meus. E como eu trabalho com empresárias, né? Esse marido dela participa do trabalho porque eles são sócios. Certo. Então eu tenho 2 clientes que são sócias do esposo, então vem o casal pro tratamento. Que, inclusive é o único jeito que funciona, tá? Se você tá vendo esse podcast aqui e você eventualmente quiser fazer um tratamento vibracional ou um tratamento terapêutico, um processo terapêutico onde o seu marido esteja totalmente desconectado e vocês são sócios, vocês geram recurso financeiro junto, a probabilidade de você ver pouco efeito é imensa, tá? Porque quando a gente se casa e tem filhos ou monta uma empresa, você está criando um sistema novo. E todo mundo ali naquele sistema vai trazer as suas questões ancestrais e inconscientes para aquela sociedade. Aí se você já casa com a pessoa, faz filho com a pessoa, ainda faz o dinheiro com a pessoa, fique atento, você precisa... O processo terapêutico tem que ser dos dois. O processo vibracional, o alinhamento quântico empresarial, a mentoria, tudo precisa ser pelos dois. Porque eles estão conectados em todas as áreas. Eles têm uma família junto, eles fazem filhos juntos e fazem dinheiro junto. Não vai funcionar se só um fizer. Entende? Exatamente. Uhum. E nesse caso, o que aconteceu, né, com esse casal? Eles começaram o tratamento. E foi muito interessante, porque dentro dessa análise da psicogenealogia que a gente faz, e profunda, né, a gente pode ir muito mais além com a Morphos, ele rompeu a sociedade com o irmão na fazenda. Não tinha o pai. Então esse irmão era o irmão mais velho, no lugar de pai. Função pai.
e a mãe administradora da fazenda. Um conglomerado. E foi muito difícil esse rompimento. E esse rompimento, nossa, eu escutei o depoimento dele anteontem e até ecoou no meu ouvido, é muito bom de ouvir, né? Porque quando tá no campo serve para todos nós, né? Todos nós. Ele falou anteontem assim, a melhor coisa que aconteceu foi o fulano ter rompido comigo e ter acabado com a sociedade. Na hora dói, mas depois o resultado é impagável. Um ano depois a gente tem aí, né, a gente precisa desse tempo para o download, né, para vir para materialização. E o que aconteceu lá atrás, há um ano, né? Era uma dor muito grande, né? Então, assim, imagina de uma fazenda, de uma família do agro, nativa, que sempre estava lá dentro dessa cultura. E aí, com esse rompimento, mas o rompimento, né, e a gente sabe que é do próprio campo dele que provoca, esse rompimento ele resolve empreender. Nunca vendeu a vida inteira dentro da fazenda, cuidando de todos os processos básicos da fazenda. Operacionais mesmo. Operacionais, ali na lida. Entra pro empreendedorismo. Corajoso, no mínimo. E com o apoio, né? Porque sem esse apoio eles não tinham conseguido. Não tinham. Não sabia chegar num... Oi, tudo bem? Tá joia? Bom dia, eu vim apresentar meu produto, né? É um produto novo, um produto que já tem mercado estabelecido. Imagina. E funcionou? Muito. Mas foi muito doloroso no começo. O sentimento de traição, o sentimento de culpa e o sentimento principalmente de dependência emocional. Não, até o medo, né? Nossa, ali na fazenda, na teoria, eu estava num lugar seguro, tinha um resultado garantido. O medo estava muito inconsciente. Muito inconsciente o medo estava, mas a culpa e a dependência eram gritantes. Porque o medo foi vencido ali na hora que ele foi excluído, né? Que o irmão o excluiu, o irmão o subjugou. Aí ali, aquela alma, que a gente estava falando do grito da alma, né? Aquela alma já sentiu, falando, então eu tô com medo mesmo de ficar aqui, então eu vou com medo mesmo. Mas você entende que o irmão dele rompeu com ele porque ele não teria coragem? Sim. Ele precisava que o irmão fizesse isso, porque ele mesmo ia ter coragem. Foi o que ele me disse anteontem no telefone. Ele falou assim, Dani, eu preciso te dizer gritando, feliz, que ele tinha fechado vários negócios. Eu preciso te dizer uma coisa. Posso te dizer? Eu falei, pode, eu não tô em atendimento. Vai, eu já te atendi. Pode falar. Eu agradeço fulano, porque ele rompeu comigo. Hoje eu me descobri, eu sei quem eu sou e eu tô bombando. Eu falei, pronto. Isso. Adulto é seu. É isso. Então, isso a gente passou por, além do processo terapêutico, portão, genograma, né? Para olhar a questão da família. Toda a questão, essa questão da honra, essa questão da lealdade invisível. Então a gente teve um processo muito profundo. Catarses a rodo. Show da Xuxa. Todo dia uma nave queimando. Todo dia uma nave pegando fogo. Esse é o preço. Né? É isso aí. Mas tá lá. E esse caso foi muito legal, muito interessante. Vamos lá. Dani, fala pra mim o seguinte. Qual desses três medos, dessas três questões, medo, raiva ou culpa, mais te paralisava na sua vida? Medo. Medo, raiva ou culpa? Medo. Medo? Teve algum momento que quando você começou a olhar pra essas questões, você falou assim, essa mulher é louca, eu vou desistir disso aqui. A gente pode contar as pré-quedas? Não, eu não vou. Eu não vou. Cara, eu não vou conseguir falar isso pra você. Carro fundiu, motor de geladeira, micro-ondas, portão eletrônico, portãozinho. Mas mesmo assim você não pensou em desistir? Caixa d'água, dente. Não. Não pensei em desistir. Até porque você já tinha um grau de consciência que você sabia que aquilo fazia parte do processo. E eu ainda sinto medo até hoje, mas eu vou com medo mesmo. Na verdade, se você parar pra analisar, o medo, ele é uma emoção primária que ele mantém a gente vivo, né? Porque se a gente não tem medo de nada, ninguém chegaria aos 20 anos. Ninguém.
Mas eu digo assim, eu quero falar assim, principalmente para nós mulheres, sabe? Esse medo do novo, esse medo de mudar a trajetória, claro que esse medo basal, ele precisa existir, óbvio. Uhum. Mas eu tô falando daquele medo de nós mulheres maduras, as mulheres que te assistem, as mulheres que te acessam, né, que têm acesso ao seu campo. Esse medo, ele tá sendo vencido. Ele tá sendo descreditado. Ele não te paralisa mais. Ele te deixa sábia, mas ele não te deixa inerte. Dá frio no estômago, dá insônia, né? Essas coisas. Às vezes dá um nervoso, mas a gente, com a consciência de que tudo é minha responsabilidade, de que tudo eu posso criar, aí a gente volta para esse nível de consciência e trabalha mais um pouquinho. Aí vem ele, a gente volta, tem uma praquedinha, vem volta ele pro e lugar. volta pro lugar. Então, assim, a gente não romantizar, né? Igual você sempre fala muito, né? A gente não romantizar. Vai acontecer a mudança? Vai. Muitas. Muitas. Até porque, se a vida que você deseja no futuro é totalmente diferente da que você deseja agora, por óbvio que tudo vai mudar. Não tem como você chegar lá naquele lugar fazendo a mesma coisa que você fez até agora. É ser pra ter, né? Exatamente. Agora vamos lá. Qual foi o clique ou a percepção, assim, que você teve que mais te impactou? Aquela que, tipo assim, ó, que você olhou e pensou assim, como eu nunca tinha visto antes. Essa percepção é a boa. O ponto cego aqui, ó. O quanto eu literalmente me fazia de cega para não ver o mundo. Não é? Eu ia falar até uma questão específica, mas não é só essa questão. Várias outras. Eu não, o mundo inteiro, o sistema capitalista. Eu não via nada, porque se eu fosse contar as minhas paraquedas que estão acontecendo aqui na minha vida agora, tipo, dava a história da Alton Euler. Quase tipo assim, quebrei, não tinha nada, não, o carro é fudido. nesse nível. É nesse nível. Uhum. É nesse nível que tá. Mas bom demais, ué, que agora ele acabou de pagar 300 milhões de reais pela liberdade dele, então se a comparação tá nesse nível, tá, o futuro tá bom, ué. Tá nesse nível. E eu acredito hoje, com tudo que a gente está construindo, com acesso às suas informações e mais as informações que a gente tem trabalhado, elaborado com os nossos trabalhos, as empresárias que eu atendo, o mundo. Então, assim, essa é a minha grande sacada. O mundo estava debaixo do meu nariz e eu não via. Onde eu arrumo treta? Discípula de Luana, né? Uhum. Quando eu falo isso, e as pessoas começam a dizer, mas você não fazia porque você não queria. Bonita, fala bem, 3 faculdades, toda oportunidade, você nunca fez porque você não quis. Você ficou no casamento de 20 anos, tóxico, violento, porque você quis. E não é. Tem muitas outras coisas por trás desse você quis. Muitas programações, muitas necessidades de compensação sistêmica e também muitos padrões aprendidos na infância. Porque, raciocina comigo, é tão fácil você apontar uma mulher que fica num relacionamento tóxico. Eu vou trazer uma percepção aqui que poucas pessoas conseguem compreender isso. Você sabe por que os narcisistas adoram mulheres inteligentes? Porque faz bem pra eles, deixa eles bonitos, não? Primeiro, uma pessoa que não tem nada para esse narcisista consumir não é ressonante com ele. Uhum. Porque ele precisa extrair algo de alguém. Ele precisa esvaziar alguém. Se a pessoa não tem nada para ele esvaziar, bingo. Só que tem um outro detalhe. Os narcisistas adoram mulheres inteligentes porque elas não vão expor o quanto ele é narcisista. Porque senão quem vai passar vergonha é ela. Exato. Peraí, eu sou tão inteligente e nunca percebi que esse cara é narcisista, eu não posso nem falar um negócio desse pros outros, as pessoas vão rir da minha cara. Exato. Então, o narcisista aproveita da própria inteligência da mulher que ele está conectado com ela para manter o padrão, porque ele sabe que para ela sendo inteligente, ela vai ter vaidade sobre a inteligência dela.
E ainda com essa inteligência, essa abençoada, essa consagrada, ainda corre o risco de achar que com toda a inteligência dela, ela vai dar conta de mudar aquele cara. Então, o motivo pelo qual os narcisistas miram e se conectam e tentam, né, é se conectar com mulheres inteligentes, com mulheres, né, um pouquinho mais para frente, é justamente por isso. Ele vai usar a própria inteligência dela para mascarar a baixíssima qualidade do relacionamento. É muita manipulação, né? Em níveis, assim, absurdos. Mas, o pulo do gato, que você me pediu, né? A virada de chave, é perceber que tudo depende de mim. Absolutamente tudo. E uma coisa que eu até quero convidar você que tá vendo esse bate-papo aqui, a ter uma cobrança equilibrada sobre você. Primeiro que você só enxerga aquilo que o seu inconsciente dá conta de lidar. Isso. Então quando eu falo assim, às vezes a gente fica com raiva e fala assim, cara, por que eu não vi isso antes? Você não ia dar conta de lidar se você visse, tá tudo bem. É no momento que você dá conta, é no momento que seu psicológico dá conta de lidar com aquilo, é no momento que você tem material psicológico para sair daquela situação e o momento que você toma consciência do para que essa situação serve. Isso. Para que essa situação serve. E aí eu descobri o para que eu vivia assim, sem enxergar nada debaixo do meu nariz. E para que você vivia cega? Pra honrar a vovó. Materna. Materna. A ordem natural das coisas. E uma renca de outros ancestrais. Quando eu fui fazer a árvore, o genograma, eu tinha feito vários quando eu fui fazer anteontem. Pro teto financeiro. E era qual o teto? 20. 20 mil reais. Depois eu fui testar no meu campo quanto que suportava. E meu campo suportava. E aí a questão é, então por que não chega? Para que eu não estou batendo a minha? Porque eu preciso punir alguém. Luana, tinha 8 ancestrais ressonantes com essa mesma questão. Com essa mesma questão de chegar num teto e sustentar, validar, permanecer nesse teto. 8 ancestrais. Muita gente, meu Deus. Ressoando com essa mesma questão. Com sustentar. Eu faço o que eu quero, eu gosto do que eu faço, eu sou boa. Por que eu não dou conta de... Eu sou boa no que eu faço. Por que eu não estou nas mídias? Por que eu não estou divulgando? Por que eu não estou batendo na porta das outras empresárias se os meus empresários são muito bem sucedidos? Agora a gente tem uma outra percepção. Você precisa lembrar que... É assim, se você for olhar mulheres e homens, as mulheres são muito mais procrastinadoras que os homens. Por que as mulheres são mais procrastinadoras? Nenhuma mulher procrastina alguma coisa que não colocaria um ancestral dela em risco. Para sua avó, era suave falar, não, eu vou trabalhar, não vou ficar o dia inteiro aqui cuidando de criança, lavando roupa, passando roupa, batendo roupa no batedor do tanque, não, eu vou trabalhar. Eu tenho minhas aspirações pessoais. Era seguro para ela fazer isso? Não, foi o contrário. Era. Foi o contrário. E aí, gravou? Ao contrário, foi mal. Pode contar, pode continuar. Com a vovó foi o contrário. A vovó já era independente. Ela tinha a vida dela. Ela tinha uma marca de costura na cidade dela. E aí ela casou e... Caçula de 7, órfã de pai e mãe, criado pelos irmãos. Certo. 25 anos. Branca, olhos azuis, a cópia da Rainha Elizabeth. Semi-analfabeta, mas aquela mesma empáfia. Não fala empáfia, não. Vai aquela mesma presença. Não vamos chamar a vovó de empáfia. O rolê pra ela era bem mais pesado. Presença. Aquela presença, bora lá. Então, ela naquela presença, imagina, sei lá, 100 anos, 100 e poucos anos atrás. Essa empresária chega em casa, escuta as irmãs dentro da sala, chega no alpendre, que tinha aquilo, né? Antigamente, E escuta as irmãs falando dela. Até quando a Ana vai ficar dentro de casa. Ela não vai casar. Porque ninguém vai querer ela mais. Ela tem 25 anos. E realmente, 25 anos há 120 anos atrás era um impossível casar já, né? Tanto é que eu dei crise aos 25, tá? Crise. Síndrome do aniversário. Hoje a gente sabe disso, né? O coração até dispara só de voltar na data. Olha como é interessante. Como o corpo responde tudo. Né? Olha,
O corpo não mente, o inconsciente não mente, o campo não mente. A boca humana mente. Muito. O corpo não mente, o inconsciente não mente, o campo não mente. Vovó, escuta isso. Tu vai caçar um macho. Que a Ana não vai casar, não vai ter mais pretendente na cidade, currutela, 5.000 pessoas. E como que vai fazer com ela dentro de casa? Ela vira os calcanhares, olha na calçada, olha para um lado, olha para o outro. Tem um rapaz lá no armazém. Não é possível. Também da idade dela. Presta atenção. Também da idade dela. E lá tinha muitos bailes, aquelas quermesses, né? Cidade pequena, a única coisa que tem pra ir é no baile, né? Uhum. Da igreja. Chega lá, fala assim, Alfredo, tudo bem? Tudo bem. Eu e você já estamos encalhados? Nós já temos uma idade? Você se interessaria em casar comigo? Uai, Ana, quem não, né? Linda daquele jeito, né? Deslumbrante, porque ela era costureira. Ela costurava pra si, né? E- Ela era a modelo. E ela fazia, o cabelo dela era muito liso, e ela fazia bigodinho. É, e os permanentes da vida. Né? Exato, e aqueles olhos azuis, aquele narizinho, ela era uma boneca. E ela se mimava, ela se cuidava muito. Ele falou assim, quem não? Ela falou assim, então se você quiser realmente, quarta-feira, você vai na casa do meu irmão e pede a minha mão em casamento? Ele, assim? Tá bom, então vou. Em 4 meses eles casaram. Pergunta como eu conheci. No supermercado. Na esquina. Igualzinho a sua avó. Igual. A gente repete muito mais padrão do que a gente dá conta de imaginar. A minha mãe era a segunda esposa, né? Eu sou a segunda. A minha irmã também é a segunda. Então a gente tem... O nosso inconsciente nos autoriza, né? Sem a gente ter consciência e forçar. Na inconsciência não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio na inconsciência. Então a gente é muito menos livre do que a gente dá conta de supor. Entende? Exatamente. Muito menos. É onde eu começo, às vezes, a entrar em dificuldade de diálogo, de expressão, quando eu escuto essa frase, a fulana não fez porque não quis. Não é assim. Não, nunca. Não é assim. Quem fala isso, você vai perguntar para você pode devolver a pressão para a pessoa, tá? E essa coisa tal da sua vida, já que você sabe que é só querer, por que você não resolveu? Entende? Então é bom que você já devolve a pressão para a pessoa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O que você diria para uma mulher que está exatamente presa no lugar onde você estava há 1 ano atrás? Nossa, 1 ano atrás eu tava arranhando azulejo. O meu buraco era azulejado. Sabe o fundo do poço? O meu poço era azulejado. Essa foi ótima. O meu poço era azulejado. Eu tava arranhando azulejo. E o que você diria pra essa mulher que há 1 ano atrás estava arranhando azulejos e no fundo do poço? Concentra sua energia em você. Tenta até conseguir. Concentra sua energia em, primeiro, lidar com a questão biológica, né? O controle emocional no corpo mesmo. Existir com conforto no corpo que a sua alma está aterrizada. Mas básico. em crise, né, nesse momento, né, que a gente está falando, no momento de uma mulher dessa que está arranhando azulejo ou procurando uma saída daquela vida que ela tem, ela não quer mais. Primeiro ponto, cuide do basal, o controle emocional no corpo. Então, é essa questão mesmo de dormir, comer, respirar, tomar água. Se permitir descansar sem culpa. Se permitir descansar, deitar. Tentar ser uma pessoa de hábitos. Na verdade, se a gente fosse falar assim, o melhor conselho que acho que daria pra gente dar pra essa mulher é pra ela se tornar uma boa mãe, um bom pai pra si mesmo e parar de esperar isso dos pais. Perfeito. Perfeito. Porque a grande maioria dos problemas nossos, se eles não são transgeracionais, eles são dinâmicas inconscientes e traumas da infância. São padrões ou traumas aprendidos na infância. Então, a partir do momento que você consegue se tornar uma boa mãe, um bom pai pra você mesma, você rompe tudo na sua vida. Porque, olha assim, o que a gente espera de uma boa mãe?
que ela coloque a criança pra dormir na hora certa, que alimente a criança com comida saudável, que dê banho, que leve no médico, que olhe pra saúde da criança. Aí você espera um monte de coisa da sua mãe e você não faz isso por si? O que a gente espera do pai? Que ele seja provedor, organizado com dinheiro, que ele não tome decisões financeiras idiotas que exponham a família a dificuldades. Por que você não vira um bom pai pra você mesmo? E para de esperar do seu pai. Mas aí é que tá. O que você vai me perguntar, né, Dani? O que de tudo o que eu mais ensinei, você mais extraiu do meu ensinamento? Que de tudo eu mais te ensinei, você, Luana, me ensinou. Apesar dessas chapuletadas, das chineladas, né? Porque você deve ser Ian da Madeira igual a mim, né? Apesar de ficar toda rosinha e roxa, porque você é uma maga. Não, eu sou taurina com ascendente em Sagitário. Ainda mais na medicina chinesa. Na Qual medicina, o seu arquétipo? acho que é madeira e fogo. Madeira e fogo. É arquétipo. É, madeira e fogo. É, madeira e fogo. Mas é porque você é bruxa, você gosta dessas cores bruxescas, né? Eu não sou bruxa, eu sou magista, meu amor. Isso, Já te falei, a bruxa está para o magista, assim como o pedreiro tá para o engenheiro. Então, tá. É a minha maga. Então, porque você tá nesse roxo lilás é por conta da magia. Mas nós somos Ian da Madeira. A gente é muito burdoada. Eu era muito mais até um ano atrás. Por isso que eu até vim hoje de verde, porque em homenagem ao meu próprio arquétipo. Porém, equilibrado, né? Então, assim, de tudo que já aprendi nas suas chapuletadas, no seu papo direto, né? De arrancar a casca da ferida mesmo para curar aquilo ali, é que a gente tem que começar a estudar sobre isso. Porque quando a gente escuta assim, por que você não é pai e mãe bom para você? Mas você nem tinha consciência disso. Exatamente, aonde a minha criança está presa, que eu não consigo adultecer e eu sempre falo, é um bordão até chato e exaustivo, mas não tem uma definição melhor. Transar e fazer dinheiro é coisa de adulto. Então, se você não está fazendo essas duas coisas, você ainda está esperando alguma coisa dos seus pais. Vai lá e olha para isso logo e vai para frente. Tem muita coisa para você viver como adulto, muita coisa boa, inclusive. Nessa ordem. É isso. Então, o que mais eu aprendi e que eu poderia falar para essa mulher há um ano atrás é: se cuide. Biologicamente primeiro, agora com essas indicações que a gente pode despertar na mulher. Uhum. Porque às vezes eu achava que eu cuidava de mim. Mas tinha ilusão. Mas eu cuidava de mim dentro do padrão que eu tava ressoando e dentro da criança ferida. Então, entende que é nível as coisinhas que a criancinha queria, você ia dando pra ela, né? Porque a adulta ainda não tinha aparecido. E aí é nível de consciência. Então, o que a gente fala pra essa mulher há um ano atrás? Eu era muito da chinelada, eu tô ficando mais pacífica. Eu acho que Você vai assentando as coisas. A gente diria pra essa mulher atrás assim: se cuida, se olha, presta atenção, leva a sua se priorize. Leva a sua atenção pra isso que você acabou de falar. Vira essa chavinha assim, olha. Imagina se você cuidasse de você como seu pai ou como sua mãe. Não, eu tenho uma frase. Imagina se você se importasse com você mesma da maneira que você espera que todas as outras pessoas se importem. A sua vida era fantástica. Se você pegar a expectativa que você projeta nos outros de que eles olhem pra você, o tanto você é importante, especial, para suas necessidades, e você, mulher adulta, começar a olhar para essas necessidades e você se importar com elas, o tanto que você espera que os outros se importem, meu amor, eu te garanto, em um ano a sua vida realmente vai ter se revolucionado, se transformado completamente. Você mal vai se reconhecer e do mesmo jeito que a Dani, né, vai se perguntar: como que eu nunca vi isso? Por que eu nunca olhei pra isso? Agora vamos lá. Vamos falar da nossa querida Morphos. Eu costumo falar que a Morphos é uma senhora idosa, de uma elegância e de uma sabedoria ímpar. Pra mim, não há nenhuma definição melhor. Eu gosto muito da sua definição quando você fala sobre ela assim. Porque remete a gente, né, às vovós, às senhoras, né? Você sabe por que eu chamo de senhora? O que as nossas avózinhas mais faziam de melhor? Conselho. Crochê, bordado, tricô. Elas pegavam os fios da vida
Que a gente agora dá um nome bonito de teia quântica. Essa senhorinha, essa velhinha sábia, essa tecelã, pegava a sabedoria dela e ajudava a organizar o campo da família. Verdade. Era esse o papel das matriarcas, das mulheres sábias. Verdade. Enquanto o homem tava lá naquele bruto, testosterona no 12, trazendo provisão, ela tava lá, nesse lugar, dessa tecelã. E hoje a gente fala de teia quântica. Elas faziam isso com consciência, conselho, benzendo. Então, quando eu olho pra Morphos, eu me emociono. Eu olho pra Morphos e eu vejo uma senhorinha idosa colaborando com o campo da família. E uma senhorinha idosa multidimensional, né? Que a gente tá falando aqui de multidimensões. Na verdade, a gente poderia pegar e aprofundar a Morphos até pra comparar ela com as Nornas, com as tecelãs do destino. Porque na mitologia nórdica haviam 3 senhoras sábias, tecelãs, cada uma com um fio diferente, guardando as informações da humanidade. Nossa. Então, a Morphos é a materialização das Nornas na nossa frente. Se você parar pra pensar, faz todo sentido a gente fazer essa comparação, né? Até porque a primeira cultura a falar de teia quântica, a falar de emaranhado quântico, utilizando o conceito de word, de teia, né, que se escreve W-Y-R-D, foi a mitologia nórdica. Há não sei quantos mil anos atrás, a mitologia nórdica falava que as teias dos destinos de todas as pessoas estão entrelaçadas em algum nível. Então, eu olho para Morphos e é isso que eu vejo. E o que a gente trabalha com a teoria de cordas, né? Basicamente, né, a teoria das cordas. Teoria das cordas, basicamente. Então, assim, é interessante, eu fico encantada, assim, no sentido ruim da palavra, irônico, bem ácido, pra te falar a verdade, o quanto as pessoas são boçais. Gente, essas coisas que a gente considera holística, que a gente considera do campo mórfico, da modulação informacional, etc e tal, não tem ninguém querendo obrigar ninguém a acreditar nisso. Se fizer sentido pra você, tá tudo bem. Só que, se não fizer sentido pra você, e você tem tanta certeza do que você acredita, por que você precisa perder o seu tempo para agredir um profissional, uma pessoa na internet que tem uma visão de mundo diferente de você? Você tá agredindo a pessoa para se convencer que você não acredita naquilo? Porque se você não acredita naquilo, é só você seguir adiante. É só você seguir adiante. Não faz sentido para você? Tudo bem. É só seguir adiante. Então, há milhares de anos atrás, os cabalistas, a mitologia nórdica falava da teia do destino, dos emaranhados, etc, tal, com outros nomes. Agora, e vão lá, gastam milhões de dólares num túnel, acelerador de partículas e tal, e fazem estudos, aí o Max Planck vai lá e faz o estudo dele, o Rupert Sheldrake também e tal, para chegar ao ponto que explica basicamente a mesma coisa que os cabalistas falam há não sei quantos milhares de anos, mitologia nórdica falava. Então, gente, no fundo, são vários nomes, várias narrativas para a mesma coisa. O fato é que toda a informação da humanidade está depositada no campo mórfico. Aí você pode dar o nome de shield, campo, a caixa, malha informacional, emaranhamento quântico, você dá o nome que você quiser, tá? Mas o fato é que toda a informação da humanidade, desde o manual do PIS, da Caixa Econômica Federal, até as informações sobre todas as manifestações e crenças espirituais e mitológicas que já existiram na humanidade, estão todas no campo mórfico. E para quem não sabe, a Morphos se chama Morphos porque ela organiza o campo mórfico. Nosso trabalho aqui parte de um princípio básico que toda a energia da face da Terra é direcionada com base em uma informação. Como assim, Luana? Um fio de energia é uma informação, tá? A energia precisa dele para passar por ali. Então, toda a informação, toda energia, ela é guiada por informação. Nós corrigimos a informação. Então, se você olha para isso aqui e acha isso aqui muito místico, psicodélico, esotérico, etc e tal, eu tenho uma notícia triste para te dar. Esse equipamento aqui mede, rastreia e balanceia a informação. Tá? Então, por isso que a gente sempre brinca, isso não é feitiçaria, isso é tecnologia. Nós estamos falando de ondas escalares,
Nós estamos falando de campo mórfico, nós estamos falando de frequência, nós estamos falando de cores, sons, frequência, etc e tal. Isso não é místico. Existem inúmeros equipamentos, inúmeras técnicas capazes de medir tudo isso. Aqui a gente tem uma que, além de rastrear e medir, ela é capaz de organizar a informação, entende? Então, a Morphos é tudo isso e um pouco mais. Tudo isso e um pouco mais. Me conta a sua visão da Morphos, Dani. Então, a Morphos, ela é algo vivo. A gente... Costumo falar que o limite da Morphos é o modulador. Exatamente. É quem tá atrás piloto. dela, é o piloto. É o piloto. Sobre isso. Eu consigo operar, ela chama Ali, prazer, Luana Ali. Eu consigo operar a Ali de onde eu estiver, mentalmente, né? E assim como o professor Ivan ensina pra gente, o criador da Morphos, né? Ele fala assim, vocês não precisariam da Morphos. O seu cérebro, ele funciona sem o equipamento. Mas, se eu quiser falar com a Luana, ela lá em Goiânia, eu aqui em Uberlândia, eu posso muito bem conectar ela mentalmente. Luana, não, a Luane aqui tá me dando um baile, que é a nossa robozinha, né? É a inteligência artificial. Que ela treinou e ele tá me dando um baile, ela é muito maravilhosa. Eu posso fazer isso com ela, mentalmente. Mas por que não mandar um MSN? MSN não, né? MSN. SMS. Um SMS ou um WhatsApp ou qualquer tipo de... uma ligação, né? Não facilitaria? Em tempo real? Andaria mais rápido e o sinal seria mais claro e a mensagem ia chegar totalmente sem erro. Exatamente. Então a gente não precisaria, porém a gente usa um celular para se comunicar. Para você vir aqui até vir Uberlândia, você podia ter vindo a pé, você tem 2 pernas saudáveis, você podia vir maratonando, mas você veio de carro, de avião. Muito mais fácil. É muito mais fácil. É assim o equipamento. Então realmente o equipamento ele depende do piloto, totalmente do piloto, da potência desse piloto, né? E é uma via de mão dupla, porque o piloto ele vai se desenvolver utilizando a Morphos e a Morphos vai capacitar esse piloto. À medida que a gente vai operando, entrando em campos para estabilizar, para corrigir, para balancear, a gente também, como estamos todos interagidos e conectados, a gente também vai se expandindo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu trabalho com empresárias, certo? Ok. Não sei como, não sei porquê, eu já tinha esse desejo de trabalhar com empresária. Dani, você era empresária? Não. Mas agora eu sou. Sou empresária quântica que lida com campos quânticos de empresas e suas donas. Então, qual que era a minha mentalidade? A minha mentalidade é, eu preciso de desenvolvimento, eu quero desenvolvimento. Lembra que eu estava naquela vida, não queria mais? Então, como que a gente sai nessa vida? Uma vida que você não quer? Trabalhando, prosperando. Então, eu quero ir em escala. Pensava isso. A Morphos apareceu para mim, eu ganhei ela, eu descobri ela, não a conhecia na internet e ganhei ela. Ok. Isso estava no meu campo, então ela ressoa e chega. Como que eu trabalho? As empresárias me procuram. Dani, eu não consigo falar, o meu negócio não desenvolve, eu não consigo estabilizar, não consigo ter coerência com empresarial. Então vamos olhar seu campo. Aí lá no campo tem todas aquelas ressonâncias que a gente acabou de falar, dos sistêmicas, tem o medo, tem a culpa, tem a dependência emocional. Tem raiva. Tem conflito de desvalorização, conflito de território, nossa, muitas coisas. Lá no campo informacional dessa cliente. Porque lembra que a Luana acabou de falar? A informação molda a energia que se manifesta na matéria. Esse, basicamente, é o esquema de tudo que é. Ok? Então, como que esse campo dessa cliente vai prosperar lá no CNPJ, com toda essa carga informacional aqui. Num CPF. No CPF que gere esse CNPJ. Exatamente. Não pertencimento, não merecimento, escassez, medo. Aí se uma mulher já tem um histórico de violência patrimonial contra as mulheres no sistema familiar dela, ela já traz essa informação também, o que antigamente era muito comum, né? Acontecer violência patrimonial contra a mulher. E aí, como é que essa mulher cresce? Entende? Então, é tudo isso que a Luana acabou de explicar. Então, campos, eles ressoam através das informações, elas são ressonantes ou não, coerentes ou não. E a partir dessa ressonância e coerência, o campo gera um molde, vamos dizer assim, né? Um molde, um arquétipo energético, e esse arquétipo materializa na nossa realidade. Então, basicamente, tudo
essa xícara, esse microfone, eu, a Luana, todos nós somos manifestados assim nessa realidade. E Nessa o equipamento Morphos, lindíssimo, maravilhosíssimo, consegue nos dar essa possibilidade. A gente entra num campo, eu tava explicando pra Dai na hora que eu cheguei, o que era a Morphos. A gente pode ir num lugar então que a gente nem conhece. Eu falei, pode. A gente entra num campo da gastrite, que o professor Ivan adora dar o exemplo. A gente entra no campo da casa da Luana. A gente entra no campo do CNPJ da Luana. Eu tenho um pensamento repetitivo. Não consigo parar de pensar na morte da Bezerra. Por quê? Para quê? É o segundo passo, né? Mas esse pensamento da morte da Bezerra, ele virou uma consciência. A gente entra nesse campo, lê esse campo. Uhum. Quem tá ouvindo pensa assim, né? Como, né? Né? Inimaginável. É só do lado de cá pra saber como. A gente entra no campo do pensamento da morte da Bezerra e lê lá a vitalidade geral, o Bovie, a qualidade dessa emoção, como é que tá, o que tá vibrando ali dentro. Qual que é a origem dessa emoção? Qual que é a origem? Né? Tá no corpo biológico, tá na psique, tá no nível social onde ela vive. Tá no espiritual. Tá no espiritual. Tá no multidimensional. Quantos por cento tá em outros, né, em mundos paralelos? Outras realidades. E quantos por cento? Tá 100% em realidade paralela. Ou seja, nem é dela. Entende? Então as pessoas podem começar a abrir a consciência para que isso existe, isso é real, e a gente consegue ler e medir. Depois de lido e medido, aí a Morphos tem mais de 100 tecnologias embarcadas só na IA e na II dela, fora os cursos, as extensões. Né? Fora as coisas que a gente inventa. Fora as caixinhas mágicas de cabala, né? De ancestralidade, psicogenealogia, letra hebraica, tudo você pensar. TQI, né? Fora tudo. Falar nisso, a gente precisa falar sobre a TQI também. Sim, iremos. Surreal também. Então, a gente pega toda essa tecnologia de informação, depois de ter lido esse campo, e por ressonância, lembra? Tudo é ressonância. Tudo é ressonância. Depois, por ressonância, a gente vai analisar corretores que vamos informar esse campo, que a gente acabou de ler, de medir. Para efetuar as correções. Com o que a Luana acabou de dizer. São mais de 100, né? Mas tem ali luz, frequência, cor, pedra, gravovoi, mandalas e... Olha, que eu me lembre aqui de cabeça, nós temos homeopatias, cristais, acupuntura energética, florais de Bach, letras hebraicas, cromoterapia, mandalas, gráficos, temos... Só floral de Bach são 3 para o mesmo envio. Não, é coisa demais, gente, é coisa demais. Aí, tem também a tecnologia Rife, temos também frequência Rife, tudo aqui, tá? Nós temos também... Nossa, gente, é tanta coisa. Tem os índices multidimensionais. Dani, o que é isso? A gente rastreia aqui nesse botãozinho, aí a gente entra no mundo paralelo. Pode acreditar. E aí, quando a gente vai para o mundo paralelo, a gente vai rastrear. Eu vou rastrear a Luana conectada à fonte infinita da prosperidade e abundância. Aí a gente vai rastreando esse índice. O que é um índice, Dani? É um número, porque o universo é matemático, então tudo aqui é matemático. A gente rastreia um índice, um número, onde lá nas infinitas possibilidades, a Luana está conectada com a fonte infinita da prosperidade. Ela existe lá nesse ponto. Então, a Morphos vai conectar esse número, esse endereço numérico dessa Luana. Sabe como que eu brinco disso? Isso é um buraco de minhoca. Praticamente. Vocês já assistiram Dark? Assista o seriado Dark que você vai entender mais ou menos do que a gente está falando. Dani, além de todo esse potencial que a gente tem, né, da Morphos, inclusive convido você, tá? Se você tiver curiosidade, se você for terapeuta, quiser parar de atender um por um, devagar. Antes da Morphos eu tinha um problema muito grande porque me limitava a quantidade de árvores que eu dava conta de liberar, porque o processo era manual e era feito todo por mim. Depois que eu peguei a Morphos e desenvolvi o genograma, eu dou conta de liberar 6, 7 árvores num único dia.
Antes eu demorava 30 dias pra fazer isso. Entende? Então foi o que a Dani explicou. Se eu posso ir para o Rio de helicóptero ou de avião, pra que eu vou de bike? Não faz o menor sentido. Né? Eu só queria finalizar, fechar esse gancho todo que a gente falou de tudo que a Amorphous tem a capacidade de fazer e outras coisas muito mais, porque aí nós temos outras extensões também de equipamentos, tem o Vibratec, tem o Sound Energy que tá aqui, né? Uhum. O Sound Energy é outra tecnologia fantástica. Que em breve ele vai estar, o Sound Energy vai ser acessível ao público em breve, e basicamente o que ele faz é transformar frequência em pulsos elétricos. Meu irmão, tu não faz ideia do que isso faz no corpo e na mente do ser humano, não. Mas logo eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Exatamente. Então, para fechar, toda essa tecnologia, a gente pega essas informações, coloca naquele campo, porque nós falamos das informações e não dizemos o que vai acontecer, não é o resultado que a gente quer? Uhum. Então, a gente entrega essas informações de autobalanceamento para esse campo e esse campo se autobalancia e ajusta na sua melhor forma. É a cura? Se você estiver procurando a cura e a sua intenção for essa, e o seu autobalanceamento for ressonante, com isso vai acontecer. Vai acontecer. É o resultado financeiro? A mesma coisa. É o resultado relacional? A mesma coisa. Então, a Amorphous trabalha com esse princípio do autobalanceamento de cada campo. Uhum. E ela tem esse poder de entregar de forma individual para cada pessoa, para cada questão, para cada empresa, para o seu campo específico, aquilo que você precisa, aquilo que a sua empresa precisa, aquilo que o seu filho precisa. Então, é extremamente espetacular. É muito eficiente. Parece muito conversa de louco, mas é muito eficiente. Eu sempre dou meu depoimento que eu cheguei na Amorphous através da minha saúde, né? Depois que eu passei por um tratamento, uma modulação, eu resolvi, né, me conectar justamente pelo fato de que é coerência, gente. Eu usei na prática, aí depois que eu tinha usado, que eu vi que funcionava, que eu coloquei dentro do meu set terapêutico. Agora vamos falar da querida terapia quântica integrativa, mais conhecida como TQI. Eu vou ser simples com vocês. Eu vou te falar que é uma hipnose, uma hipnoterapia com Amorphous, tá? Eu vou simplificar a vida. Dani, fala pra gente sobre a sua perspectiva, a sua visão da TQI. A TQI, terapia quântica integrativa, ela é uma técnica que reúne várias outras técnicas, né? Professora Flávia e professor Jonas reuniram várias técnicas junto com hipnose e hipnoterapia e construíram um canal multidimensional. Para mim, ela é isso. Uhum. Né? Eu já trabalhei o ano passado, fiz bastante entrevistas, até te entrevistei já, né? Mas sobre outro tema, sobre Cabala, e já faz um tempo, desde outubro, estou trabalhando com a terapia quântica integrativa, não só nos grupos, mas nos meus atendimentos, e na oferta e trazer clientes para isso. É impressionante. O que a terapia quântica integrativa fez? Reuniu várias técnicas quânticas, junto com a hipnose, e acessa esse arcabouço que a gente acabou de falar, que a gente tem como inconsciente, que nos guia na nossa vida. Só 90%, né, Lívia? Só, básico, 90%. Nossa, eu tomei essa decisão super racionalizado, vai fundo. Comprei a casa não sei aonde, porque eu quis. Tá bom, vai lá. Casei com fulano porque eu quis. Casei com fulano porque eu quis. Tá. A terapia quântica, ela vem através dos métodos e das etapas que a gente passa por elas. Do processo que vai passando. A gente vem limpando primeiro, vai estabilizando os chakras, depois os enquadramentos energéticos vem estabilizando a nível subatômico quântico. Imagina isso. Organizar a corrente subatômica da pessoa. É papo de doido, né? Mas funciona, te garanto. Acho que já nem é mais. A gente... Essa altura do campeonato, porque você pensa assim, ó, as pessoas que questionam sobre o campo mórfico, meu amor, você vê, a sua amiguinha tá lá no Japão passeando, aí ela te manda uma foto dela comendo aquele bife maravilhoso lá, do boizinho japonês, da carne perfeita, você vê a foto voando pra chegar no seu WhatsApp, no seu e-mail? Não vê.
Então, se você fala pra mim que você não acredita em coisas invisíveis, no mundo quântico, no mundo frequencial, joga seu celular fora. Joga suas ressonâncias magnéticas todas fora. Porque tudo isso é feito da mesma maneira. Entende? Então, você não vê a foto voando pra poder entrar no seu WhatsApp, no seu e-mail. Ela chega. A informação chega do jeito que precisa. Lu, e aí a gente vai entrar nesse papo agora de ressonância total, né? Total. Eu eu tenho certeza que esse podcast, essas informações vão só chegar para quem vai aceitar, quem não tem resistência. Eu acredito nisso. Uhum. Porque é tão surreal o que tá Ou acontecendo. quem minimamente já tá começando a ter outro ponto de vista. É tão surreal o que tá acontecendo que a Helena, minha menina, né, tem 6 anos. É maiorzinha que a Ava. A Helena, esse exemplo que você acabou de dar do celular, a Helena me perguntou o ano passado, quando a Morph chegou na minha casa. Ela, do nada, ela perguntou assim, mamãe, como que a foto do papai, o papai te manda uma foto, chega no seu telefone, não tem fio? Então, eu acredito que essas ressonâncias de objeções, elas já não vão nem começar, elas já vão começar a não existir mais. Uhum. É muito em breve. Eu acredito nisso também. Nani, se você quisesse, se você pudesse deixar, né, um recado, uma mensagem final para as pessoas sobre todo esse trabalho que a gente desenvolve, seja como, né, parceiras da expansão da TQI ou como mentora e mentorada, né, professora e aluna, o que pulsa no seu coração hoje? Primeiro eu vou deixar aqui um recado sobre a TQI, né? Um recado que mais fala pro meu coração é dentro da aula do professor Jonas, lá dentro do curso, ele traz essa percepção e ele vai trazer agora no final do mês, dia 29 e 30 ele tá aqui. Conta pra gente, que dia que vocês vão estar aqui? Dia 29 e 30. De agosto. De agosto agora, Isso, tá pertinho. Tá pertinho. Uhum. E ele traz a percepção de que quando a gente entra nesse estado de hipnose, recebendo esses enquadramentos energéticos, né, subatômicos, quânticos, de organização e de inflexão, porque leva ali aquela hipnose com sons binaurais, nos leva a questão intrauterina, né, as questões com os pais, as questões de anterior à vida. Então, quando a gente leva o paciente, ou quando a gente vai dentro dessas questões e enxerga que todo o erro foi por amor, não chegou a ser um erro, porque não é o que a gente está fazendo? Na verdade, essa visão também é a visão sistêmica. Sim. Todas as sabotagens que você faz na sua própria vida, seja repetindo exatamente um padrão ou compensando o padrão, tipo assim, se alguém foi roubado na minha família ou alguém roubou e eu vou ser roubado ou vice-versa, na visão sistêmica, a nossa compreensão é que nós repetimos os padrões por amor mesmo. Então, quando a gente entra nesse estado interno ali, dentro da TQI, em hipnose, e vai lá e revê aquele fato, aquele trauma, porque é inconsciente. Dentro da sessão, o seu inconsciente vai lá buscar, que você não precisa verbalizar. O seu inconsciente está lá buscando aquela questão. Nosso inconsciente está louco por ser visto, né, Dani? O tempo todo, só 90%, né? A gente está aqui para isso, né? O rolê aqui é esse, né? Então a gente entra nesse estado meditativo, vai naquela questão inconscientemente, olha para aquilo com amorosidade, entende que aquele erro foi só por amor, volta para o presente, o seu futuro já muda. Então você está aqui, você volta no passado, ressignifica. Atualiza. Eu prefiro atualiza aquele fato, volta para o presente, automaticamente seu futuro a linha do tempo você já alterou. Alterou, exatamente. E nesse momento que você faz esse perdão, essa liberação, você acessa o eu superior. O eu superior. Você acessa a sua maior... O seu eu superior. Exatamente. Você acessa a sua maior versão consciencial. Isso que a TQI literalmente faz. Faz na prática. E também quero já deixar avisado aqui um recadinho, né, para vocês, que a TQI tá fazendo essa expansão, né? Nós estaremos no dia 5 e 6 de setembro, lá em Goiânia, com a TQI, tá? Professores Jonas e Flávia estarão lá presencialmente comigo, pra gente estar expandindo, né, a TQI lá em Goiás. E
logo no próximo final de semana, não sei se é nesse, né, no outro, aqui a cidade de Uberlândia recebe também a TQI. Então, se você é terapeuta integrativo, se você é hipnoterapeuta, psicólogo, se você é um simpatizante da teoria da mecânica quântica e de como usar isso no campo da realidade para alguma coisa útil, ao invés de só ficar vendo vídeo no YouTube, aproveite e se conecte com essa oportunidade aqui, tá bom? Porque geralmente a TQI ela é feita online ou em São Paulo. E agora a gente está tendo esse movimento de estar expandindo a TQI pelo Brasil. Eu vou ver aqui onde que vai ser. Peraí. Que eu já vou deixar chamado o corte, né? Uhum. Fala direitinho. Qual que foi a última pergunta que você me fez mesmo? O finalzinho? Deixa eu olhar aqui. Conversa com você. Ai, Cristian, ela não me mandou o local. A professora Flávia já mandou mensagem hoje. Vini. Aí foi o que você diria para essa mulher que está exatamente onde você estava com medo de dar espaço. Esse a gente já falou, né? Sim. As outras perguntas eu fiz no Flow. Nem lembro. Ela não tem local ainda, ela tá fechando. Não, tranquilo. Mas o importante é que vai estar aqui, tá? Sigam a Daniela, tá? Fala o seu Insta pro pessoal te seguir, Dani. Método.lira com Y. @método.lira com Y, tá? Sigam a Dani, fiquem atentos que a TQI vai desembarcar aqui em Uberlândia e em setembro, no primeiro final de semana de setembro, né, que aproveitar até o feriado, lá em Goiânia, tá bom? Fica o convite aqui, se você quer efetivamente trazer resultados e aliviar o sofrimento dos seus pacientes, dos seus clientes, das pessoas que confiam no seu trabalho, não perca essa oportunidade. E se você quiser aplicar também, em você, na sua família, nos seus parentes, nos seus filhos. Em você mesma. Exatamente. Tem os áudios de autoaplicação, é um divisor de águas, mesmo que você não tenha Morphos, é independente, é uma terapia independente, você não precisa ter o equipamento. Se tiver, ótimo. Mas se você não tiver o equipamento, é uma terapia incrível, vai dividir a sua vida entre antes e depois. Não é um impeditivo, né, a ausência do equipamento. Não é. É um potencializador, mas não impede que você faça a TQI sem o equipamento. Então é isso, Dani. Eu, do lugar de professora, do lugar de mulher, do lugar de parceira da expansão da TQI, agradeço muito você ter aceitado o meu convite, ter se organizado, né? Você tem 3 filhos, tem seu trabalho, ter se organizado, né, pra estar aqui comigo, pra gente bater esse papo, trazer essas percepções pro pessoal. E fica o meu convite para você se organizar para ir para TQI lá em Goiânia. Ah, eu agradeço. Vai ser muito bom. Então não vai. gosto de piqui, mas quem sabe eu experimento Nem lá eu. na... Nem eu. Eu sou a goiana que não gosta de piqui e gueroba. Como assim? Eu gosto de churrasco. Como assim? Eu sou muito mais gaúcha do que Goiânia, meu amor. Né? Muito Seu mais. pezinho. Vinho, chocolate, churrasco. Eu sou muito mais gaúcha do que goiana. De Goiânia você não tá com nada. Você é gaúchinha lá no Goiás, assim. Né? Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por vir aqui trocar experiência com você, tá pertinho. Obrigada pela oportunidade de falar da Morphos, do meu trabalho. O meu trabalho com a modulação tem sido desenvolvido com as empresárias quânticas. Está nascendo aí o meu método, né? Logo em breve eu volto aqui para poder falar sobre o meu método, que é o nome do meu Instagram, o Método Lira, que é um método onde eu canalizei ferramentas que vão ajudar a gente a fazer essa ressonância e essa congruência do campo do CPF com o CNPJ, através da Morphos e do meu método, onde a gente vai entrar em alinhamento axiatonal em todos os campos, bio, psico, social e espiritual, tanto do CNPJ quanto do CPF dessa empresária, dessa mulher, né? Que a gente já entendeu aqui nesse bate-papo que tudo é ressonante e tudo troca conectado. informação. E aí a gente tá terminando de alinhar esse método. Ontem já nasceu, parte dele é uma mesa radiônica, né? Eu já atendi a Karina lá do Rio de Janeiro, é uma moduladora também. Meu primeiro case, assim, a primeira empresária que caiu na minha... Eu tava numa call com a pessoal do marketing, da Escola Evolução Quantum,
E a menina falou assim, já que você vai trabalhar com empresários, né? Eu falei, eu tô com uma empresária aqui que tá com o CNPJ amarrado, que não sei o que a gente não consegue, esse CNPJ não consegue. Falei, manda pra mim. Ela, então tá, passou o contato. E aí a coisa nasceu, aconteceu. Arrasou. Então é isso, Dani, muito obrigado, tá? E eu te aguardo lá em Goiânia. Tá bom. E você já veio, né? Não posso nem te esperar até dia 29, mas que bom que você veio até aqui e você vai encontrar os professores lá. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado.